Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem, hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a ter blindagem emocional e recuperar a coragem de agir em até 60 dias. Então, se isso te interessa, fica aqui comigo, porque a gente vai falar hoje sobre a maior traição da vida. Será que você sabe qual que é a maior traição da vida? Você já parou para pensar a maior traição da vida? Qual é? É sobre isso que nós falaremos daqui a pouquinho em mais uma live da blindagem emocional. Vai dizendo de onde você está falando para eu te dar um bom dia especial para a gente começar esse bate-papo nessa série de lives da blindagem emocional, para você entender o que é blindagem emocional, para você compreender como sair dessa vida travada, dessa vida que talvez esteja fazendo você adoecer, sofrer. Isso não é vida, isso é sobreviver. É apenas sobreviver. Você merece muito mais. Você merece uma vida de verdade. Você merece uma vida plena, uma vida com escolhas conscientes e não escolhas inconscientes. A gente vai falar disso. Deixa eu ver quem já está aqui comigo. Bom dia para o Ferreira. Fala, Ferreirinha, meu grande amigo. Seja muito bem-vindo. A Luzinete. Oi, Luzinete, direto da Bélgica. Seja muito bem-vinda. A Jocelina. Oi, Jocelina. Seja muito bem-vinda. Vamos conversar amanhã na SPT. Bom dia. A Neide Santiago. Seja muito bem-vinda. Bom dia. A Miriam também por aqui. Seja bem-vinda. Sejam bem-vindos. E vou pedir, claro, se você puder, compartilhe essa live com quem você acha que precisa desse conhecimento para ajudar essa pessoa a entender melhor como as emoções funcionam, como ter blindagem emocional e para entender a maior traição da vida. Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai começar a falar sobre a maior traição da vida. Você tem ideia de qual é a maior traição da vida? Eu vou contar aqui eu quero que você imagine a seguinte situação. Imagine que você olha nos olhos da pessoa que você mais ama na vida. Talvez o seu filho, sua filha, marido, esposa, pai, mãe, a pessoa que você mais ama. E essa pessoa está passando por dificuldades. Essa pessoa está passando por um momento difícil. E aí você diz para ela o seguinte: eu prometo que eu nunca vou te abandonar. Você não faria isso? Sim ou não? Coloca aqui. Eu tenho certeza que você faria isso. Oi, Andréia, seja bem-vinda. Tenho certeza que você faria isso. A pessoa que você mais ama, passando por um momento difícil, você provavelmente olharia nos olhos dela e falaria: eu não vou te abandonar. Só que você faz essa promessa para outras pessoas. Mas e você? E se você estivesse se olhando no espelho agora? Será que você faria essa promessa? Talvez sim. Mas será que você sustentaria essa promessa? Será que você cumpriria a sua palavra de não se abandonar? E eu quero que você entenda que a maior traição que existe na vida não vem dos outros, vem da gente. Vem quando a gente quebra a nossa palavra, quando a gente não cumpre aquilo que a gente promete a nós mesmos. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho só para eu entender se você compreendeu isso. A maior traição da vida é a traição que a gente comete muitas vezes conosco. Não priorizando a nossa própria vida, não decidindo aquilo que é importante, enfrentando os medos que nós precisamos para superar uma vida de sofrimento. Essa é a maior traição. É você desperdiçar a vida que você tem, a vida que você recebeu no sofrimento. Você desperdiçar a vida que você tem aí com o conformismo, aceitando essa vida medíocre, essa vida dura, essa vida de pouca alegria e de muito mais infelicidade e frustração. Essa é a maior traição da vida. Faz sentido? Para Andréia fez sentido, para Jocelina. Oi, Rosângela, seja bem-vinda. Então eu quero que você entenda que a sua liberdade, a vida que você merece,
está naquilo que hoje você não está enfrentando. Porque se você já tivesse enfrentado esse obstáculo, a sua vida seria diferente. Sabe aquela decisão que você sabe que vai mudar a sua vida? Isso talvez tenha a ver com o teu relacionamento, talvez tenha a ver com a sua profissão, talvez tenha a ver com a sua saúde, com hábitos. Aquela decisão, ela é a chave para a sua liberdade e para a sua felicidade. Não dá para você ser feliz, não dá para você sair do sofrimento se você não tomar a decisão de fazer diferente. Não há como. É impossível você ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Faz sentido isso para você? Oi, Maísa, seja bem-vinda. É impossível. É impossível você continuar tendo os mesmos resultados fazendo... ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. A sua liberdade e a sua felicidade está nas decisões que você toma e também nas decisões que você evita. Essa decisão que poderia hoje te trazer felicidade, alegria, uma vida mais feliz, ela está paralisada porque você foi tomada pelo medo. Oi, Nádia, seja bem-vinda. Você foi tomada pelo medo. E o medo é uma emoção. Escreva aqui, o medo é uma emoção. O medo é uma emoção. Uma emoção serve para nos proteger. Então não dá para a gente viver sem o medo, mas dá para a gente aprender a dominar o medo. A gente domina o medo com blindagem emocional. Anota aí, blindagem emocional. É o domínio dos medos. Sabe aquele medo de se arrepender? Sabe aquele medo de não dar certo? Sabe aquele medo de ser julgada? Todos esses medos, primeiro, que são medos imaginários, mas eles te mantêm preso no mesmo lugar, sem ação. Esse medo precisa ser dominado para que você possa progredir, para que você possa ter a vida que você merece. Por isso que a cada dia que você não decide, você está se traindo. Faz sentido isso para você? A cada dia que você não toma uma decisão, você está se traindo. Oi, Célia, seja bem-vinda. IM034, seja bem-vindo. A cada dia que você não decide, que você escolhe fugir dessa decisão, você está se traindo. E você está deixando de lado uma vida incrível. Uma vida que pode ser muito diferente da que você está vivendo hoje. Oi, Rosemary, seja bem-vinda. É o que eu chamo de vida de coragem. Escreva aqui, vida de coragem. O que é uma vida de coragem? É uma vida que é boa para você. É uma vida que está de acordo com os seus valores, com as suas regras, com aquilo que você acredita que é bom para você. Essa é a vida de coragem. E cada um vai ter a sua. Cada um vai ter a sua. Só que, para conquistar essa vida de coragem, você precisa agir. Ah, Gata, mas eu preciso de coragem para agir. Pois é. Mas a coragem, que é ação, a palavra coragem, ela é a junção de duas do latim. Cor, de coração, e agem, de agir. Ação. Coragem é ação. Quando eu tenho coragem, eu ajo. Então, Gata, eu estou esperando a coragem chegar para eu agir. E esse é o grande erro. Você ficar esperando. A vida só vai mudar quando você parar de ficar esperando. A vida só vai mudar quando você assumir o protagonismo, enfrentando o que for preciso, agindo para criar a sua vida de coragem. A vida de coragem, ou a própria coragem, elas não vão bater na sua porta do nada. Elas não vão chegar em você e falar, vamos. Não é assim que acontece. Oi, Maria, seja bem-vinda. Não é assim que acontece. A coragem é uma construção. Coragem é uma construção. Escreva aí. Coragem é uma construção. Não é algo mágico. Não é algo que acontece do nada. E aí um dia você acorda corajosa e você vai lá e faz. Você até pode fazer dessa maneira.
Essa é a coragem que eu chamo de heróica. Uma coragem muitas vezes inconsequente. Eu vou lá e digo que eu vou subir a montanha, só que eu não me preparei para isso. Por isso que a coragem que você precisa construir em você, a coragem que realmente vai mudar a sua vida, é a coragem da ação com preparação. Escreva aqui, preparação. Coragem, a coragem que muda a nossa vida é ação com preparação, é uma ação preparada. E se você não tiver essa preparação, você não consegue alcançar absolutamente nada na sua vida. E não é apenas a mudança que você precisa fazer, não é apenas a decisão que você precisa tomar. Qualquer coisa. Eu sou corredor de rua, eu participo de provas e dia desses eu vi um vídeo de um influenciador, que é o dono de um podcast, o Flow Podcast. Vi um corte, não sei se você viu. Igor, né? O Igor, ele é meio que desafiado a correr 5 quilômetros em menos de 35 minutos. Só que ele não pratica, ou pelo que eu entendi, ele não pratica esporte, mas ele aceitou o desafio. Para quem corre 5 quilômetros, pode parecer pouco, mas não é. E ainda mais para alguém que nunca correu, não é nada fácil. O Igor, naquele momento, foi corajoso. Só que a coragem heróica. Ele quis desafiar as pessoas que estavam duvidando da capacidade dele. Uma coragem inconsequente. Sabe por quê? Porque, obviamente, ele não aguentou e ele teve que parar para vomitar. Porque, obviamente, o corpo dele não estava preparado para aquilo. Entende a importância da preparação? A decisão que você precisa tomar vem da construção dessa coragem. Oi, Totti, seja bem-vinda. Vem dessa construção da coragem, mas com preparação. E a preparação inicial, a preparação fundamental, não é nenhum conhecimento técnico. Não é nenhum conhecimento técnico. É você ter blindagem emocional. É você ter o domínio das suas emoções. Essa é a principal preparação que você precisa para seguir em frente. Sabe por quê? Porque vai dar medo. Qualquer decisão que você tome, vai dar medo a vida que você imagina que vai acontecer. Vai dar medo lidar com o ambiente que você vive hoje e que provavelmente não vai te apoiar. Aliás, acostume-se a isso. Oi, Eloide, seja bem-vinda. Acostume-se a isso. O ambiente não vai te apoiar. Muito provavelmente. Só que, se você ficar refém do ambiente, você vai adoecer. Você vai continuar paralisada. E você vai continuar se traindo todos os dias. Todo dia que você está vivendo uma vida totalmente desconectada da tua essência, todo dia que você acorda dessa maneira, é uma traição com você. É você pecar com você. É um pecado você viver na infelicidade. A conta emocional, ela precisa ser positiva. Ela não pode ser negativa. Uma vida sem alegria faz essa conta emocional ficar negativa. E quanto mais negativa essa conta emocional fica, mais no buraco você entra. Esse buraco vai ficando cada vez mais fundo. E você precisa urgentemente tomar a decisão de se preparar. Porque eu sei que você está cansada, eu sei que você talvez esteja exausta e você queira uma solução rápida. Só que soluções mágicas, elas não existem. Agora, existem soluções ligadas à preparação. Você tem que estar disposta a passar pelo processo. O processo. Porque esse medo que você tem hoje, esse medo, ele começou em algum momento da tua vida. Em algum momento a tua mente deu um significado
para algo que você viveu e que isso se tornou um medo. Por exemplo, você talvez, lá na sua infância, você tenha caído de bicicleta e tenha se acidentado, tenha machucado a perna, tenha doído muito. Naquele momento, a sua mente deu um significado para aquela situação. Por exemplo, andar de bicicleta é perigoso. Qual passa a ser o seu comportamento a partir daí? Não andar de bicicleta. Por quê? Porque você acredita, virou uma crença. Você acredita que andar de bicicleta é perigoso. E aí, você não anda de bicicleta. Perceba, o medo que você tem hoje de tomar a decisão está ligado a algum significado que a sua mente deu para alguma situação que você viveu, para alguma experiência que você teve, por algum aprendizado, seja por repetição, ouvindo muitas coisas, ou por impacto emocional, quando tem um trauma. Ou seja, você hoje está refém das feridas emocionais que a sua criança viveu lá na infância. Oi, Anderson, seja bem-vindo. Você está refém dessas feridas emocionais. Um exemplo clássico disso que eu estou falando para você sobre significado. Oi, Cris. Sobre significado que a mente dá. Está passando agora o remake de Vale Tudo na Globo. Não sei se você viu, está sabendo, enfim. Essa novela fez muito sucesso na década de 80. Eu lembro de ter assistido na década de 80. André, a decisão eu tomo, o problema é manter. Ótimo, André, a gente já vai falar disso. E você, já vou até falar disso antes. Você não mantém porque você não tem a blindagem emocional. Porque você não consegue dominar o medo que vem através dos pensamentos. Então a decisão você tomou. Só que você não sustenta a decisão. Por quê? Porque te falta blindagem emocional. Para você sustentar, você precisa de blindagem emocional. Algo que aconteceu comigo. Há quase 10 anos, eu decidi parar de beber álcool. Só que eu vivia num ambiente de amigos que tudo girava em torno do álcool. Tudo girava em torno do álcool. E quando eu decidi parar de tomar álcool, se eu não tivesse a blindagem emocional, se eu não tivesse o domínio das minhas emoções, eu não teria mantido a minha decisão. Por quê? Porque eu fui zoado, falaram um monte de besteira, riram da minha cara, disseram sobre a minha sexualidade, que eu já não era mais homem, porque eu não estava bebendo, e por aí vai. Só que eu suportei. Por que eu suportei? Porque eu tinha já a blindagem emocional. Eu dominei as minhas emoções. Eu dominei o meu medo de não pertencer. Eu dominei a raiva de querer reagir. Eu simplesmente ouvia aquilo e continuava fazendo o que eu tinha prometido a mim mesmo. Tudo bem? A Heloíde, eu também, quando não tinha blindagem, terminei a relação e voltei. Só que agora com a blindagem foi diferente. Boa, Heloíde. A Heloíde, obrigado, Heloíde. Que legal que você compartilhou isso para a Andréia. A Heloíde, talvez, Andréia, viveu exatamente o que você está vivendo hoje. Ela não conseguia sustentar a decisão de se separar na relação. E aí ela teve a blindagem emocional. Ela construiu essa blindagem emocional. E a partir daí ela sustentou a decisão. E esse é o grande problema. A gente volta atrás porque a gente não sustenta as nossas decisões, porque a gente não tem o domínio das emoções. Tudo bem? Agora, só voltando aqui a Vale Tudo. Na década de 80 foi um sucesso. E as novelas, elas moldaram muito, por exemplo, a nossa mentalidade com relação ao dinheiro. Oi, Cris, seja bem-vinda. Com relação ao dinheiro. A gente muitas vezes não prospera porque a gente deu um significado para o dinheiro que faz com que a gente tenha um comportamento que mantém a gente acreditando nesse significado. Vou te dar um exemplo. Nas novelas, como em Vale Tudo, se você pegar, existe uma sinopse que é praticamente igual em todas as novelas.
a vilã ou vilão rico, snob, que humilha as pessoas, e a heroína, que é pobre, ou o herói também, que é pobre, que é humilde, que é honesto. Sempre há, e principalmente ali na década de 70, 80, as novelas giravam em torno dessa dicotomia. O rico malvado e a pobre boazinha. Faz sentido isso para você? Agora imagina você assistindo a novela, ouvindo isso todos os dias, vendo, ouvindo. Isso vai se tornando um aprendizado para você. A sua mente vai dando um significado. Bom dia, Dalvinha, Mara, Rosi, seja bem-vinda, bem-vindas. A sua mente vai criando um significado para isso. Significado como, por exemplo, o dinheiro é sujo, quem tem dinheiro é desonesto, quem tem dinheiro é malvado, e quem não tem dinheiro é honesta, é correta. Quem você quer ser? O honesto ou o desonesto? A pessoa de caráter ou a pessoa sem caráter? Quem você quer ser? Obviamente, na maioria dos casos, nós queremos estar no lado do bem, né? Nós queremos fazer o bem. Essa é a nossa essência. O mundo vai desvirtuando isso. Mas, na essência, nós somos boas pessoas. Esse significado que você deu, que a sua mente deu, por exemplo, para dinheiro, isso se torna a tua crença, aquilo que você acredita. A partir daí, do que você acredita, o teu comportamento ele é moldado. Então, se eu acredito que dinheiro é sujo, que dinheiro é coisa de pessoas desonestas, o que vai acontecer? O meu comportamento vai ser, de uma certa maneira, de não ter dinheiro. Eu não quero ter dinheiro. Eu não quero ter dinheiro, eu não quero ter sucesso. Porque senão eu vou me tornar um desonesto, eu vou me tornar uma Odete Roitman. E eu não quero me tornar uma Odete Roitman. Tudo bem? Faz sentido? Oi, Elisângela. Oi, Davi. A Elodie, na verdade, a pessoa já é. O dinheiro só reforça. Sim, mas o que eu quero... Olha só, aí tem uma crença aí também, hein? Ó, já tem uma crença aí, o dinheiro só reforça. Na essência, a criança, o jovem ali, ele não tem a consciência crítica para julgar que aquilo é uma fantasia, que aquilo é uma ficção. Só que ele está ouvindo aquela novela todo dia, ele está ouvindo a mãe falar sobre dinheiro todo dia, ou seja, ele vai criando, a mente vai criando um significado. E esse significado se torna crença e essa crença se torna o teu comportamento. Por isso que na decisão que você não toma, por exemplo, eu tenho medo de me separar. Qual é a causa emocional? Aonde que você viveu alguma experiência na sua vida que a sua mente deu um significado de que, por exemplo, se você ficar sozinha, você vai ficar ruim, vai ser ruim para você, que você vai passar mal, que você não vai sobreviver, que ficar sozinha é muito dolorido. Em algum momento você aprendeu sobre isso. E é isso que vai mudar a tua vida, quando você ressignifica, quando você dá um novo significado para essa causa emocional. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Essa causa emocional, se ela não for ressignificada, você mantém o mesmo padrão. Não, gata, mas eu quero agora prosperidade. Eu quero agora prosperidade. Então eu vou agora fazer o que tem que ser feito, eu entendi. Isso vai depender da tua motivação. Escreva aqui, motivação. Só que a motivação, ela acaba. Porque a motivação é o motivo para a ação. Não são as motivações que mudam a vida. E sim, as ações. As ações mudam a vida. A consistência de você fazer aquilo que precisa ser feito todos os dias. Motivação serve para iniciar um processo. Por isso que você tem que entender, para realmente destravar a sua vida, para você sair desse marasmo, você precisa encontrar a causa emocional. Você precisa entender a sua história. Eu faço isso direto com as pessoas na sessão de planejamento terapêutico, a SPT. É entender a causa emocional, porque isso te dá clareza. Quando você entende
aquilo que está te bloqueando, você vai lá e resolve. É como se você tivesse uma parede que está toda úmida. E aí você não sabe qual é o cano que está furado. E aí você passa a quebrar toda a parede de uma maneira aleatória. E aí quando você vê, você quebrou toda a parede e você não resolveu o problema. Agora, quando você tem um método, quando você entende essa causa emocional, você vai de uma maneira muito mais assertiva e você vai lá no cano certo. E aí você troca o cano certo. E você para de gastar tempo, dinheiro, energia remediando muitas vezes o problema e não resolvendo. E isso, Cris, ações são importantes, exato. É a ação que muda a vida, não é a motivação, é a ação. Por isso, eu sempre, nessa sessão de planejamento terapêutico, eu faço muitas perguntas. Por quê? Para entender o seu contexto. Por exemplo, talvez esse medo que você tem hoje da decisão que você não está tomando esteja ligado ao que você viveu na gestação. E aí uma pergunta que eu sempre faço, a sua gestação ela foi desejada ou ela foi inesperada? Existe uma grande diferença nisso. Existe um impacto diferente nisso. Uma gestação desejada significa, teoricamente, que esse bebê, essa criança, teve afeto, carinho, amor, respeito, segurança. E uma gestação inesperada teve tensão, teve insegurança, teve medos. E tudo isso, você, bebê, ali estava absorvendo. Faz sentido isso para você? É isso que é importante de você compreender. Cris, como mudar as ações cotidianas? Me dá um exemplo mais específico, Cris. Me dá um exemplo mais específico, porque a pergunta é boa, mas ela é aberta. E aí eu acho que eu não vou conseguir te responder, talvez de uma maneira mais assertiva. Me dá um exemplo prático de algo que você queira mudar na sua ação cotidiana. Bom dia, Odete. Bom dia, Rosana. Bom dia, Lídia. Sejam bem-vindas. Então, a gente precisa entender essa história. Talvez o medo que você tenha hoje de tomar a decisão de, por exemplo, sair de um relacionamento, ela esteja ligado à ferida do abandono, um abandono emocional que você viveu. Talvez a sua mãe não conseguiu estar emocionalmente com você nos primeiros anos de vida, porque ou ela trabalhava, ou porque ela estava cuidando dos seus irmãos. Faz sentido isso para você? E isso faz com que você hoje tenha um padrão de comportamento e que a tua mente está te controlando, querendo manter você no mesmo padrão. Tudo bem? A Cris, ó, a pergunta boa. Oi, Paula, seja bem-vinda. Como mudar hábitos cotidianos que não te fazem bem? Ótima pergunta. Saúde, por exemplo. Hábitos são ações repetidas que têm um único propósito para a nossa mente, que é economizar energia. O que isso significa, Cris? Para nossa mente, tudo se trata de sobrevivência. E economizar energia é fundamental. Para sua mente, o cenário ideal, Cris, sabe qual que seria? O cenário ideal de vida era você passar o dia todo, sentado em frente à TV, com comida, sem se arriscar, sem sair de casa. Você está economizando energia e você está sobrevivendo, você não tem riscos. Essa é a vida que a sua mente adoraria que você vivesse. Por quê? Porque essa mente, ela aprendeu ao longo da nossa evolução como espécie, oi Ângela, seja bem-vinda, que economizar energia era fundamental para a sobrevivência. Lá atrás, os nossos ancestrais, os Homo sapiens raiz, vamos chamar assim, Homo sapiens raiz, nós somos Homo sapiens também, mas o Homo sapiens raiz, ele vivia num ambiente muito mais difícil, inóspito. O Homo sapiens não era uma espécie dominante no planeta como é hoje. Então, era fácil de morrer. Predadores maiores, mais fortes, mais ágeis. Então, essa mente foi aprendendo, por exemplo, que economizar energia era importante. Por quê? Porque num dia qualquer
o Homo sapiens poderia enfrentar ali um tigre, ele precisaria correr muito rápido, ou ele precisaria lutar com esse tigre para sobreviver. Então, a gente aprendeu aqui, a nossa mente criou um significado que economizar energia é fundamental. Tudo bem? Hábitos são ações repetidas para economizar energia. Por exemplo, oi Ricardo, seja bem-vindo. Quando você escova os dentes hoje, você não precisa gastar energia. Faz sentido? Você não precisa pensar, nossa, como é que escovo o dente? Como é que eu faço? Será que eu tenho que... É automático. Você pode escovar de olhos fechados que vai dar tudo certo. Correto? Só que você precisa entender que esses hábitos que você tem hoje e que são ruins para a sua saúde, você talvez queira mudá-los, correto? E aí você se motiva muitas vezes para mudar. Aí você decide na segunda-feira que você vai começar a dieta, você decide na segunda-feira que você vai fazer exercício físico, ou seja, você se motivou, ou seja, você deu um motivo para agir. Só que a motivação, como eu disse, ela acaba. É como a bateria do celular. Você vai usando a bateria do celular ao longo do dia e essa energia vai o quê? Ela vai diminuindo. E aí quando você está com pouca bateria, o que acontece? Você vai lá, carrega e volta a ter energia. Quando a gente pensa nesses hábitos nocivos para a saúde, a gente precisa entender qual é o significado que a sua mente deu para você hoje ter, digamos, esses hábitos que não são bons. O que a tua mente acredita que você precisa manter para te proteger? Vou dar um exemplo. Muitas pessoas que eu atendo através da hipnoterapia têm questões com a sua saúde física, principalmente com obesidade. São pessoas que não conseguem emagrecer. São pessoas que mantêm hábitos ruins, mesmo conscientes que elas querem uma vida diferente, conscientes que elas sabem que aquilo que elas estão comendo ou bebendo não faz bem para elas. Só que ela, muitas vezes, ela quebra a própria palavra, ela se trai, como a gente falou aqui, por quê? Porque existe um significado que a tua mente deu. Muitos desses casos têm a ver com a necessidade de manter um corpo grande para se proteger. E por que isso acontece? Um corpo grande, pensando nessa mente que não entende o contexto e ela é muito literal, ter um corpo grande significa o quê? Uma chance maior de sobrevivência. Se eu tenho um corpo grande, eu posso lutar com o predador e sobreviver. E aí é o contexto que a gente precisa entender. Por isso que na SPT, nessa sessão de planejamento terapêutico que eu faço, a gente compreende muito bem o contexto e a causa emocional. Por que talvez essa pessoa não consiga ter hábitos saudáveis e aí com isso emagrecer? Primeiro porque hoje talvez ela esteja vivendo um relacionamento ou uma situação que a mente julga perigosa. E aí por isso ela precisa ter esse corpo grande para se proteger. E no passado, lá na história dela, ela viveu a insegurança. E ela talvez tenha ficado desprotegida, talvez ela tenha sofrido humilhações, ela tenha apanhado na infância, ela tenha, infelizmente, que acontece demais, sofrido algum tipo de abuso. E aí, com isso, essa mente dá um significado que, para sobreviver, eu preciso ter um corpo grande. E aí, como é que eu mantenho um corpo grande? Com hábitos saudáveis? Não, com hábitos nocivos, com hábitos ruins. Então eu não vou treinar, eu não vou fazer exercício físico, eu vou comer aquilo que eu não posso comer. É por isso que eu digo, Cris, que as dietas falham miseravelmente. Eu não sei se tem alguma nutricionista aqui, um nutricionista, mas eles não gostam quando eu falo isso, mas é a realidade. É por isso que as dietas falham. Porque você precisa entender a causa emocional que te fez chegar a esses hábitos não saudáveis, esses hábitos nocivos. Entendendo a causa emocional, a gente pode ter aí, a partir daí, clareza e direção para resolver o problema. É o que a gente faz na SPT, na Sessão de Planejamento Terapêutico. Aliás, quem tiver interesse, tem um link na minha bio, depois que acabar a live vai lá, tem um link na minha bio,
clica e você vai preencher um formulário e aí eu entro em contato com você. Essa sessão de planejamento terapêutico, ela tem um valor simbólico de R$ 27,00, que é só para separar realmente curiosos e de quem realmente está afim, para que a gente seja bastante assertivo na conversa com as pessoas. Tudo bem? A Jocelina, tenho muita dificuldade de emagrecer. Amanhã a gente vai ver isso, né, Jocelina? A Jocelina vai fazer a SPT amanhã comigo. Amanhã a gente vai entender a tua história e com certeza você vai ter clareza e direção sobre o que fazer. Por isso que é tão importante a gente olhar para a nossa história. Hábitos, por exemplo, né, ainda só terminando a questão dos hábitos, existem hábitos que nós queremos implementar na nossa vida. E a gente consegue até por um tempo, mas quando vê, a gente volta ao mesmo padrão. Esse padrão, se não é mudado, se ele não é reprogramado, o que vai acontecer? Você vai continuar sofrendo, você vai continuar estagnada, você vai continuar frustrada. Faz sentido? Fala, Elton, meu grande amigo, seja bem-vindo, que legal você aqui. Você fica estagnada, frustrada, arrependida. E isso adoece. Isso faz você se sentir menor. Isso faz com que você permaneça no sofrimento. Por isso que a vida muda a partir das decisões. Não são as circunstâncias que você tem hoje que decidem o seu destino, e sim as decisões. Então, começar a entender por onde você vai resolver o teu problema, o primeiro passo, lembra, coragem é ação com preparação. Coragem é ação preparada. Não é a coragem heróica, a coragem inconsequente. Essa coragem não vai mudar a sua vida. Essa coragem heróica, ela pode te colocar, na verdade, em risco. Agora, quando você se prepara, quando você domina suas emoções, quando você bota uma blindagem emocional nessa ferida emocional que você carrega e dá um novo significado para a tua mente, aí sim a vida muda de verdade. Aí sim é uma mudança duradoura, aí sim é uma mudança de impacto. E por mais que você hoje esteja cansada, sem esperança, você precisa acreditar que é possível. Mas você tem que entender que sem enfrentar o processo, sem talvez a ajuda de alguém que possa te guiar nesse processo, é muito mais difícil. Isso, Cris, coragem, ação com preparação. Não é a coragem heróica. A coragem heróica é um risco. É o que muita gente faz. Pega aí, sei lá, um curso qualquer na internet, bota dinheiro nesse curso, é a coragem heróica. A coragem que muda a vida é a da ação com preparação. E a primeira preparação que você precisa é ter o domínio das emoções. Se você não domina suas emoções, você apenas reage ao mundo. Apenas isso. E viver reagindo ao mundo não muda a sua vida. Definitivamente. Não muda a sua vida. Faz sentido isso para você? Então, se você quiser, inclusive, me ajuda, tem a SPT aí, que pode ser um primeiro passo para você entender o que está acontecendo com você, entender a causa emocional. É uma conversa online que eu faço individual com você de 45 minutos por videochamada, onde a gente vai entender a causa emocional, a sua história, o contexto e te dar direção. O que você vai fazer a partir de agora? O que você pode fazer a partir de agora para realmente destravar a sua vida? Então, na minha bio tem esse link, é só você clicar lá. Como eu disse, tem um valor simbólico de R$ 27,00 exatamente para poder conversar diretamente com você, te dar toda a atenção e aí, com isso, você ter clareza e direção. Tá bom? Eu espero ter te ajudado. Eu volto amanhã para mais uma live da Blindagem Emocional. Tá bom? Um lindo dia para você. Grande abraço. Tchau.